Pode sentar, meus irmãos. Essa é a segunda mensagem dessa série de mensagens. Quem é Deus? Abra no Salmo 139. Esse salmo revela uma das facetas de quem é esse Deus que nós servimos. Diz assim o salmista: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Irmão, esse versículo 5 ele é interessante. Ele diz, eu não vou pregar sobre ele hoje, mas eu vou introduzir, porque domingo que vem vamos falar desse salmo aqui. Mas o versículo 5 ele é interessante, porque ele diz que Deus nos cerca. Você já se viu cercado? Quando alguém está cercado, ele tem um escape. Quando alguém está cercado, você não tem para onde correr. Você não tem para onde fugir, porque você está totalmente cercado. E Davi diz: eu estou cercado de tal ponto que eu não tenho para onde correr. Eu não tenho para onde fugir, porque o Senhor me cerca. Mas domingo que vem, se ele não vier, a gente vai falar dele. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Veja que o salmista diz que ele quer fugir. Ele quer desaparecer da presença de Deus. Ele procura um lugar mais longínquo, pensando que se ele for para lá, Deus não vai vê-lo. Ele diz: se eu for para o inferno, o Senhor está lá também me vendo. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, é certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz e a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, que para eles rins era a sede dos sentimentos para o homem. Então para ele o sentimento está no rim. Então ele diz aqui no versículo, aonde que eu estou aqui, meus irmãos? Me ajude aí. 13? Não, não é 13 não. Acabei de falar do versículo aqui, minha gente. 13. Pois possuíste os meus rins, possuíste os meus pensamentos. Nem os meus pensamentos são meus. Até os meus pensamentos eu possuo. Nem meus pensamentos eu tenho paz, tranquilidade para pensar tranquilamente, porque até lá o Senhor está. Portanto que não tem como fugir de Deus nem na cachola. Cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui feito, e entristecido nas profundezas da terra. Não tem nada que Deus não conheça em você. Aleluia. Nem o dia que você foi concebido lá pelo seu pai, pela sua mãe, ele estava lá olhando esse momento. Quando houve uma penetração do sêmen no óvulo e bolinho de carne apareceu, Deus estava lá. Então não tem como nós escaparmos de Deus em lugar nenhum. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe,
Senhor já estava lá. O Senhor já estava me contemplando lá naquele bolinho de carne, sem forma, sem parecer, sem nada, sem coração batendo. O Senhor já estava lá. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu nem assisti direito, mas o Senhor já estava lá me contemplando, me vendo, e não tem aonde eu possa me esconder. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acorda, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio? Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito. Irmão, existe ódio perfeito? Mas o salmista está dizendo que tem. Domingo que vem, se não vier, eu explico. Tenho por inimigos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo eterno caminho. É claro que ele usou de retórica aqui, né? Porque caminho mau, amém, meus irmãos? Caminho mau há. Porque se não houvesse caminho mau ainda em mim, em nós não estaríamos mais aqui. Ele já teria nos levado, ele já teria nos possuído para si. Mas domingo que vem eu vou falar especificamente deste salmo aqui. Aleluia. Quem é Deus? Como é que nós sabemos que Ele existe, irmãos? Porque prova de existência, eu expliquei, não tem. Não tem como você provar por A mais B que Deus existe. Eu sei que essa matéria que está aqui na minha frente, que eu pego, que eu toco, eu sei que ela existe. Porque ela tem uma composição química, ela foi desenvolvida em um laboratório. Então eu digo, isso daqui existe. Mas e Deus? Quem é que pegou Deus? Aqui dos irmãos aqui, quem nunca parou para pensar, mas como é que surgiu Deus? Isso era uma coisa que me angustiava no início da minha fé. Eu estava pensando, como é que, da onde ele saiu? Da onde é que ele surgiu? Quem é que criou ele? Quem é que formou ele? Não existe prova de existência de Deus. Mas como é que nós sabemos que Ele existe? Abra em Romanos capítulo 1, versículo 21 e versículo 25. Aprenda a doutrina de Deus, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita para provar que Deus existe. Não foi escrita. A palavra de Deus foi nos dada para revelar a Deus e nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Então, como é que nós sabemos que Ele existe? Quem achou, leia Romanos capítulo 1, versículo 21 e depois pula para o versículo 25. Acho que está na tela aí. Quem pode ler para mim aí? Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Porquanto, volta lá, aí, tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Como é que eles conheceram a Deus? 25. Bora. Pois eles mudaram a verdade de Deus, em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Sabe como é que nós sabemos que Deus existe? Isso vale para todos os homens, seja ele crente, seja ele não crente.
queridos, existe alguma coisa maior do que tudo isso aqui. Até este povo que vive com essa lenga-lenga de Big Bang, de macaco, de que o peixe pulou e teve que se adaptar, até esses aí sabem que existe uma razão maior, alguma coisa maior do que isso aqui, para criar e formar tudo isso aqui. Há no homem, seja ele crente, seja ele não crente, há uma intuição de que há alguém maior do que tudo isso aqui. Só quem é maior do que isso aqui pode criar isso aqui. Um comedor de arroz e feijão não pode criar isso aqui. Uma explosão não pode criar isso aqui. O acaso, como a música, a letra dos Titãs, o acaso não existe, o acaso não pode criar isso aqui, porque em Deus não há acaso, em Deus há propósitos e certezas. Amém, meus irmãos? Há em você essa intuição. Existe alguém maior do que tudo isso aqui. Abra em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, a primeira resposta: como é que eu sei que Ele existe? Porque há em mim a intuição de que Deus existe. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tá bom, só o verso 1. Volta no verso 1. No princípio criou Deus os Aí, céus falou. e a terra. No princípio criou Deus. Presta atenção no verbo criar. O verbo criar, quando conjugado para Deus, este criou. Só Deus tem poder para criar do nada. Do nada Ele tirou tudo e criou tudo pelo poder da sua palavra. O homem não cria nada. Antigamente eu ficava apavorado quando falava do clone, da criança de profeta. O de profeta foi um furdúncio quando inventou a fertilização in vitro. Mas para haver fertilização tem que ter matéria. Porque o cientista não inventou matéria para fazer o bebê in vitro, para depois colocar na barriga da mulher. Não, ele teve que pegar a matéria já criada para elaborar aquele negócio e colocar na barriga da mulher nascer. Então o homem não cria nada, o homem manipula aquilo que Deus criou, porque só Deus pode trazer todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia me revela que Ele existe, porque Ele criou todas as coisas. Aí fica a discussão do clone. Já deve ter alguém clonado por aí. Vou mandar fazer logo uns 10 mil, para deixar aí para vocês. Se eu morrer, pode ficar tranquilo, vai dar gota. Aí fica naquela discussão: mas se o clone? Irmão, se o clone nascer, não tem obra criadora do homem. O homem está manipulando o que já está criado. E se manipular e vier o clone, é uma alma humana que, se receber Jesus, vai ser salvo em nome de Jesus, porque o homem não tem poder para criar absolutamente nada. O homem só manipula aquilo que Deus criou. E ele só manipula aquilo que Deus criou porque Deus deu inteligência a esse homem para manipular o que ele mesmo criou. Olha a misericórdia de Deus. Ele cria e ele dá inteligência para o homem manipular as coisas que ele criou. Aí Santos Dumont ficou olhando para os pássaros e digo: rapaz, se esse bichinho aí não é minha arma, então não vou falar com tanta precisão, mas vou falar do meu jeito. Se esse bichinho que está aí voando consegue parar no ar, se eu construir alguma coisa obedecendo às leis da física, essa alguma coisa vai parar no ar também para transportar o ser humano. Olha, quem é que deu essa inteligência para o homem? Não é Deus? Quem é que deu saber para o homem de arrancar um órgão de um corpo, colocar lá no outro corpo e fazer aquele corpo viver mais um pouquinho? Não é Deus que deu inteligência para esse homem? Quem é que dá inteligência
diferença para o homem criar um microfone como esse aqui para amplificar a minha voz. Não é Deus. Então o homem não tem nada do que se jactar, como diz Paulo, ou se ensoberbecer, ficar achando que ele é alguma coisa. Não, o homem não é nada. O homem só consegue manipular o que já está criado pelo próprio Deus. Amém, meus irmãos? Então eu tenho a certeza da existência, porque há na minha alma essa intuição. Existe alguma coisa maior do que tudo isso aqui, porque isso aqui não pode ter vindo de uma explosão, não pode ter vindo de uma matéria eterna, e dessa matéria eterna surgiu todas essas coisas. Eu fico pensando nessa teoria da evolução. É uma teoria meio burra, porque, irmão, o cientista que me perdoe, estou falando como um leigo, mas é uma teoria meio burra. Porque se o homem veio do macaco, evoluiu, então por que ainda tem macaco? Se de lá evoluímos, então não era nem para ter macaco. Quer dizer, uns evoluem e os outros ficam lá. Onde está a lógica nisso daí? E por que não continua evoluindo? Mas nós cremos na palavra de Deus que diz que o Senhor criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. E aqui manifesta a glória do Senhor para a glória de Deus. E coroando a criação, Ele criou cada um de nós que aqui estamos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. E só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Porque se Deus não tivesse se revelado a nós não teríamos condição de conhecer absolutamente nada de Deus. E é aqui que Ele se revelou. Uma das revelações de Deus está aqui na sua santa e poderosa palavra. Mas como é que Deus se fez conhecer? Nós falamos de duas revelações. Nós falamos de uma revelação geral e falamos de uma revelação especial. Abra lá, Salmo capítulo 19, versículo 1 a 6. A revelação geral, Deus se revelou ao ser humano através da natureza criada. Quem achou, leia. Está aqui no telão? Aqui, ó. Pronto. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se esconde ao seu calor. Outro dia eu explico o Salmo 19. Mas no Salmo 19, ele diz que uma noite faz declaração a outra noite, porque a natureza revela que Deus existe, porque só quem criou, presta atenção, só quem criou, colocou uma lei nessa natureza, é quem pode fazer suspender essa lei, para manipular e fazer do jeito que quer. Lembra de Josué? Quem lembra de Josué? Foi para a batalha e ele fez uma oração. O que foi que ele pediu na oração? Senhor, para o sol, para que nós possamos prevalecer nessa batalha. Mas todo mundo sabe que hoje não foi o sol que parou, foi a terra quem parou a sua rotação normal. Isto pela ciência é uma coisa totalmente impossível. Porque se o mundo parar de girar na sua rotação normal, ela se destrói. Mas quem criou todas as coisas, a natureza, e colocou uma lei, ele pode fazer exatamente
Todo-Poderoso. Aleluia. Então a natureza revela a existência de Deus. A natureza revela a glória de Deus. Abra em Romanos capítulo 1, versículo 18 e 23. Vamos ler do verso 18 até o 23. Coloca aí. Romanos capítulo 1, verso 18. Aí. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e mentira. Vai. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quem é que manifestou? Quem é que se auto-revelou pela natureza? Deus. É por isso que nós conseguimos ter conhecimento de Deus, porque Ele se revelou pela natureza criada. Nós temos a certeza que existe um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, é que não somente criou. Tem uma coisa aqui que o povo esquece. Nós vamos ver isso também. É doutrina. Se Deus somente criasse o universo e tudo quanto nele há, e largasse o universo à sua própria sorte, nós não existiríamos mais. Ele criou o universo e Ele faz a manutenção da nossa existência. Ele não só cria, mas Ele faz a manutenção desta criação, porque se Ele não fizer isso, o mundo já tinha se acabado há muito tempo. Amém, meus irmãos? É esse Deus que você serve. Um Deus que cria todas as coisas, um Deus que se auto-revela, para que nós tenhamos conhecimento desse Deus, para servirmos a Deus com mais amor, com mais dedicação, com mais fervor, e saber que o seu problema não é maior do que o Deus que você serve. Amém, querido? Avança. Porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Aqui entra a pergunta: e os índios? Os índios, se não receberem o Cristo na vida, não tem outro meio de salvação. Não existe dois métodos de salvação. Mas então, a Bíblia está dizendo que Deus se revelou pela natureza, e os homens, na sua impiedade, fizeram perverter esta natureza, perverter a glória de Deus, criando imagens para si, porque Ele se revelou pela natureza. Avança. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Irmãos, o que você precisa para glorificar o Senhor? O que é que você precisa que Deus faça na sua vida para que você glorifique o Senhor? O que é que você precisa? Você não precisa de nada. Você só precisa olhar para a natureza, olhar para tudo que Ele criou e glorificar o Senhor e dar glória a Deus, porque Ele criou todas as coisas, inclusive você. Você não precisa de uma casa, de um carro, de dinheiro. Você não precisa de nada para glorificar o nome do Senhor. Você só precisa olhar para tudo que Ele criou e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Nele deram graças. Você já agradeceu hoje? Já agradeceu pelo ar que você cafungou? Que encheu os seus pulmões? Que oxigenou todo o seu organismo? Você está vivinho da Silva aí? Para ouvir a palavra de Deus? Já agradeceu? Porque foi Ele quem criou todas as coisas, e é Ele quem faz a manutenção de todas as coisas, inclusive de sua vida. Você já agradeceu porque você está aqui hoje? Você já fez 3 refeições ao dia? E olha, irmão, que ontem eu vou falar com vocês, hein? Ontem eu cometi um pecado, porque ontem eu comi, e comi bem. Irmão, eu não vou dar o nome do Senhor, não. Eu não comi um pão caseiro. Olha, coisa de louco. E eu digo: aqui eu vou me acabar. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus pela farinha que Ele inventou, pelo fermento que Ele inventou, pela mão que Ele criou para fazer aquele pão gostoso que eu comi ontem. E depois ainda vi aqui e come mais.
todas as coisas, meus irmãos. Se Ele não te deu dinheiro, não te deu casa, não te deu o que você queria, você pode glorificar o Senhor pelas coisas criadas e você pode agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele criou, em nome de Jesus. Antes de seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Avança. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque assim a sabedoria do homem é louca. Porque você acreditar que tu veio do macaco, tem que ser louco. Me desculpe os senhores cientistas, mas tem que ser chapado. Eu vim do macaco e tem uma outra teoria que diz que o peixe estava lá no rio e deu um pulo para a terra, e aí ele teve que se adaptar à terra e ficar ereto. Ô irmão, aonde está a lógica desse treino? Se é uma evolução, não era para ter nem peixe nem macaco, mas tem peixe, tem macaco. Mas a minha Bíblia diz que nós fomos criados do pó da terra pela mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então a sabedoria do homem se torna louca diante de um Deus tão poderoso, tão glorioso como esse que nós servimos. E mudará a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, fizeram de Deus uma imagem e começaram a idolatrar, não o Criador, mas o objeto criado. Nós não fomos criados para adorar o objeto criado, nós fomos criados para adorar ao Senhor que criou todas as coisas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Revelação geral. Ele se revela na natureza. Abra em Atos capítulo 14, versículo 15 a 17. Ele revela a sua onipotência. A natureza revela o todo o poder de Deus. Ele se revela como Deus, como um juiz. Agora veja só, Atos capítulo 14, versículo 15 e 17. Deus se revela como aquele que provê e sustém todos os povos. Você está aqui hoje porque Ele sustentou. O Brasil, meu irmão, você já pensou? Você sabe de onde vem a expressão quinto dos infernos? Crente não fala isso não, né? Crente não fala isso não. Vai para os quintos dos infernos. Crente não fala isso não, porque é lavado, remido no sangue do Cordeiro e a boca foi santificada. Amém? Mas lembra quando você não era que você falava? Vai para os quintos dos infernos. Esses quintos dos infernos que o pessoal fala é da época da coroa, quando o Brasil tinha que mandar 1/5 de todo o minério que era recolhido aqui na terra, 1/5 tinha que ir para Portugal. E os camaradas começaram a ficar nervosos com aquilo. E aí criaram a expressão, quinto dos infernos. Ou seja, eles preferem mandar para o inferno 1/5 do ouro do que mandar para a coroa portuguesa. Daí vem o quinto dos infernos. Irmão, você já parou para pensar? O Brasil é roubado desde a sua fundação. Aleluia. Desde a fundação que nós somos explorados 24 horas sem parar. Você já percebeu que isso aqui não quebra? Entorta, mas não quebra. Isso aqui não vira uma Venezuela da vida. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que provê. Na providência de Deus, Deus sustenta todos os povos, inclusive a nação brasileira que é assaltada todo santo dia. Mas Deus provê para todas as nações em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Olha o que diz: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Saia dessa idolatria, saia dessa vida e sirva a Deus, que fez o quê? O que é que Deus fez, igreja? Está aqui no quadro, o que é que Deus fez? Força, o que é que Deus fez? Céu e a terra. E o que mais? Inclusive você. Ele fez tudo, Ele criou tudo, inclusive nós. E como Criador, Ele provê, Ele faz a manutenção de sua criação para que ela continue existindo. Sabe para quê? Para glorificar o nome do Senhor.
Você não foi criado para você mesmo. Você foi criado para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Sua vida tem que ser para glorificar o nome de Deus. Alguém tem que olhar para você e dar glória a Deus. Alguém tem que ver você, saber de sua vida, uma vida difícil, uma vida ruim, mas está lá, feliz, contente, crendo, glorificando ao Senhor, porque sabe que é um servo do Senhor. Nós somos criados para glorificar ao Senhor. Avança. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Deus abandonou. Eles querem, deixa eu viver do jeito deles aí. Avança. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu. Olha, irmão, mesmo Deus largando as nações sua própria sorte, diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia: beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Olha, irmão, você já comeu hoje? Amém. Amém? Tomou café? Almoçou? Tomou café da tarde? Já jantou? Ah lá, ele fez tudo isso, enchendo de mantimento e de alegria os nossos buchinhos. Nós estamos aqui, comemos hoje, porque Deus lá do céu manda a chuva no tempo certo, na hora certa, para regar a terra, para crescer o alimento, para você poder ter sustento para a glória de Deus. Amém? Quem cria continua. É por isso que Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora, porque Ele continua fazendo a manutenção de sua criação, dando chuva no tempo certo, para a terra ser frutífera, para termos alimento, para podermos glorificar ao Senhor em nome de Jesus e dizer: só o Senhor é Deus. Avança. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Irmãos, olha o Deus que você serve. Um Deus que se revela na natureza, dizendo: olha, eu criei todas as coisas. Um Deus que se revela na sua providência, em que lá do céu Ele beneficia todos os homens. Ele não faz acepção de pessoa aqui, meus irmãos. Existe um termo na teologia chamado de graça comum. Na graça comum de Deus, Ele beneficia todos os homens, mandando o sol, mandando a chuva e preservando a terra para todos os homens. Agora, na graça especial, quando eu recebi a Cristo, quando você recebeu a Cristo, aí nós temos um relacionamento de pai e filho, e sendo filho, Ele nos trata como seus filhos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então eu posso crer que Deus existe, porque Ele se revelou de maneira geral, pela natureza e pela sua providência. Em sua revelação especial, estamos vendo que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se auto-revelou a nós, porque se Ele não fizesse isso, nós não teríamos meios de conhecer. Mas conhecemos pela natureza, conhecemos pela sua providência, que Ele mantém a nossa existência, mas existe a revelação especial. João, capítulo 5, versículo de número 36 a 37. Como é que Deus se revela agora? Na sua revelação especial. João, capítulo 5, versículo 36 e 37. Aí. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem ouviste o seu parecer. Mas Deus em Cristo Jesus se revelou a nós, e se deu a conhecer a nós por meio de Cristo. Hoje nós conhecemos a Deus, porque em Cristo Jesus Ele se revelou,
e se deixou conhecer por cada um de nós. É por isso que você está aqui. Você não está aqui por uma palavra que fala, por uma palavra que prega, por uma palavra que ensina. Você está aqui porque Deus se revelou em Cristo Jesus na sua vida. E é por isso que você está aqui essa noite glorificando o nome do Senhor. Porque Ele se revelou em Cristo Jesus. Abra em João 6,37. João capítulo 6, verso 37. Aí. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, Deus em Cristo Jesus se revelou a mim, se revelou a você. E Ele está dizendo: aqueles que o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode glorificar ao Senhor, porque Ele te levou até Cristo, e Ele não vai te lançar fora, mas Ele vai continuar trabalhando, preparando a sua vida, porque daqui a pouquinho, como diz Paulo, hoje nós conhecemos a Ele em partes, mas chegará uma hora que nós o veremos exatamente como Ele é. Amém, meus irmãos? É essa a nossa esperança em nome de Jesus. Abra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Então Deus se revelou através da natureza, através da sua providência, em que Ele provê e faz a manutenção do mundo. Ele se revelou a nós através de Cristo, mas Ele também se revelou a nós através das Escrituras. Capítulo 3 de 2 Timóteo. 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente... Irmão, isso aqui não foi escrito por qualquer pessoa, não. Isso aqui foi soprado por Deus. Literalmente, isso aqui foi soprado dentro do homem. E o homem inspirado por Deus, o homem cheio de Deus, registrou. Todos os pensamentos de Deus estão revelados aqui, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas eu não sei o que Deus pensa. É claro que você não vai saber. Se você não ler a Bíblia, você não vai saber nunca. Porque tudo que Deus pensa está revelado na sua bendita e poderosa palavra. Mas eu não sei o que Deus pensa da mentira. Leia a Bíblia. Quem mente é filho de quem? Ô irmão, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. Abra comigo rapidinho. Em Tiago. Isso aqui é um remedinho para você não entrar por esse caminho maligno. Abra em Tiago, capítulo de número 3. Vocês sabem que nesse texto, Tiago está trabalhando a respeito da sabedoria. Ele diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que o dá e não lança em rosto. Agora, presta atenção. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3, versículo de número 16. Põe aí. Tiago, capítulo 3, versículo de número 16. Aqui na minha fala de uma forma, de uma outra forma, alguma tradução trata esse negócio de uma forma mais melhor. Coloca aí, Nicolas. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tem alguma tradução que coloca aqui no final? Diabo. Aqui, ó. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tem alguma tradução que coloca aí? Diabo. Mas o que ele quer dizer ali, irmão? Assim como tem a sabedoria de Deus. A minha fala diabólica. Põe aí, leia. É o versículo 16, né? Isso, leia. Não, é o 15. É o 15, pronto, leia o 15. Ele fala, Isso, é o 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Como que não é a sabedoria que vem do alto? Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração,
Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Irmão, quem age desta forma aqui que Tiago está falando, e não sou eu que estou falando não, hein? É Tiago. Quem age dessa forma aqui, com amarga inveja, sentimento faccioso, esse indivíduo tem a mente maligna, a mente do diabo. Você quer ver como uma pessoa age com a mente do diabo? A história de Rebeca com Jacó. Aquilo foi uma mente diabólica, porque se você voltar lá em Gênesis capítulo 25, a promessa era para quem? Para Esaú ou para Jacó? A promessa era para Jacó. Gênesis 25 vai dizer, Deus fala para Rebeca, ó, o maior servirá ao menor, e o menor será o maior. A promessa era que a primogenitura seria de Jacó e não de Esaú. Como ela não teve fé para crer na palavra de Deus, ela com a mente diabólica, ela armou toda uma situação. Digo, olha filho, vai lá, pega lá um bichinho, vou matar aqui, vou fazer o guisado do seu pai, eu vou colocar pelo de animal em você, você vai chegar lá com a voz de Saul e vai imitar Saul e ele vai dar bênção para você. Irmão, isso não é coisa diabólica? Isso não é mente diabólica? O que Davi fez não é uma mente diabólica? Então, quando nós agimos dessa forma que Tiago está dizendo aqui, com sentimento faccioso, com amargura, com inveja, com língua de trapo, com todo o diabo, nós temos não a mente de Cristo, mas uma mente diabólica, e que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque como nós lemos no Salmo 139, Deus conhece todos os nossos pensamentos e tudo está patente aos olhos de Deus. Amém, meus queridos? Então, nós vimos que Deus se revelou através de Cristo e se revelou através das Escrituras. Então, quando eu olho para a natureza, eu posso crer, existe um Deus. Quando eu olho para o Cristo, eu digo, existe um Deus porque Ele se revelou em Cristo. Quando eu olho para a Bíblia, eu digo, existe um Deus porque Ele encheu mais ou menos 40 homens para colocar todos os seus pensamentos nessa bendita e poderosa palavra. Louvado seja Deus. Quando nós lemos o Salmo 139, que nós vamos comentar dele semana que vem, nós temos a revelação dos atributos poderosos de Deus. Quais são? Onisciência e onipresença. Os irmãos sabem o que é onisciência? Vamos abrir? Abra lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O que é onisciência? Vamos ler. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Já estou partindo para o final, meus irmãos. Tenha calma aí aqui. Amanhã é feriado, não é mais no domingo da meia-dia, então tenha calma aí. 1 Samuel capítulo de número 16, verso 7. Olha o que é onisciência. Coloca. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, só quem tem onisciência, só quem tem em si todo saber, todo conhecimento, consegue olhar para dentro de tu e saber o que você está pensando aí agora de mim. E se ele me revelar, eu vou ficar contente. Amém, meu irmão? Samuel, você olha por fora, você vê por fora, mas eu conheço por dentro. Eu sei o que rola aí dentro. Esse aí não presta. Tira fora. E foi passando, chegou o ruivo Davi. Esse presta, porque eu já vi lá dentro. Ele vai ser casa rebelde, ele vai se levantar, mas ele consegue ouvir minha voz, obedecer e fazer aquilo que manda. É esse aí.
Porque Deus não vem como homem. Ele nos conhece por inteiro. Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Nada escapa aos olhos poderosos de Deus. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9. Coloca aí. Então, onisciência é a capacidade de Deus conhecer todas as coisas em sua essência. Isso é onisciência. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus nos conhece do avesso. Você lembra de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3? Se você ler os dois capítulos, ele vai dizer: eu conheço as tuas. Laodiceia poderia ser uma igreja que nos enganaria muito facilmente. Uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja cheia, lotada, abarrufada de gente, mas uma igreja do diabo. E Deus diz: Laodiceia é do diabo, porque eu conheço as obras. Eu conheço essa igreja por dentro. Eu sei cada sentimento, eu sei cada motivação, eu sei o que passa por dentro de cada um deles que estão aí. Então, onisciência é essa capacidade de Deus conhecer de forma exaustiva e profunda tudo aquilo que tu pensa. Até aquilo que você não pensa, ele já sabe. Sabia disso? Até o que você não pensou, ele já sabe. Quando você pensar, não é novidade para ele. Pode ser para você, para ele não, porque ele conhece todas as coisas em um só relance. E o conhecimento de Deus não é igual ao nosso. O nosso conhecimento é diferente, irmão. O nosso conhecimento é adquirido. Para eu pregar para vocês aqui que eu estou falando aqui, eu tenho que estar em um livro de 500, 700 páginas para eu saber o que eu estou falando aqui. Eu tenho que adquirir esse conhecimento. Deus não. Deus fica lá no céu me olhando. Diga lá, filho, olha como é que ele se mata para entender o que é onisciência. Eu já sei de cor e salteado. Ele fica lá, lendo livros e livros para poder entender. Porque nós não conseguimos captar o conhecimento de um só relance. Nós adquirimos o conhecimento ano a ano, dia a dia, e esquecemos daquilo que adquirimos. Deus não. Deus é o puro conhecimento. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. 2 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve com o coração perfeito. Irmão, é melhor servir a Deus com o coração perfeito. Porque se você servir a Deus de maneira relaxada, Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. E com uma alma voluntária, sirva a Deus com o coração perfeito. E com uma alma voluntária, faça com amor, faça com dedicação para Deus, porque Ele sabe como você está fazendo. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações, entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscar, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Entende todas as imaginações dos pensamentos, porque Deus conhece todas as coisas. Irmão, você pode esconder alguma coisa do seu marido, você pode esconder alguma coisa da sua esposa, você pode esconder alguma coisa de qualquer, você pode esconder alguma coisa de mim, mas de Deus, meu irmão, não se engane. Por isso que eu digo, quando você vai orar, você tem, abra aí, ô Nicolas, em Hebreus 4:13. Por isso, quando eu falo para você orar, seja sincero na oração, não fique com rapapé. Ó Deus maravilhoso, grandioso, altíssimo, potente, não fique com rapapé. Digo assim, hoje eu estou com uma raiva tão grande que se eu pudesse eu matar. Mas eu não mato porque eu sei que eu não posso matar, eu tenho que amar, então o Senhor me ajude. Não fique com enrolação. Fica lá com o rapapé, para Deus, pensando que Deus está engolindo sua conversinha mole. Mas olha, meu filho, olha, filho. Olha que oração linda, filho. Olha como ele fala de mim. Deus maravilhoso, poderoso, potente, lindo. Mas, filho, é só palavra, porque por dentro é rapina, está podre, está azedo. Seja sincero e verdadeiro na hora que você for orar. Fale o que você pensa. Fale o que você sente. Porque é assim que nós somos curados, irmãos. É na verdade que nós somos curados. Conhecereis a verdade fará o quê? No
seja verdadeiro na oração para você sair dali liberto, para você sair dali curado, em nome de Deus, porque Ele conhece tudo, Ele sabe todos os pensamentos. Não tem como nós nos escondermos de Deus em lugar nenhum, meus irmãos. Em lugar nenhum. Nem na barra da saia de mamãe, nem na barra da saia de papai. Não tem aonde nos escondermos de Deus. O salmista falou: se eu for para o lugar mais longe do mundo, o Senhor está lá. Se eu for para o inferno, lá o Senhor está. Então como é que eu vou esconder qualquer coisa de Deus? Não tem como eu esconder absolutamente nada de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Olha o que diz Hebreus: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmão, você não tem que tratar comigo, não fica me enganando. Você não tem que tratar comigo. A Bíblia está dizendo que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem você tem que tratar. É com Deus que você vai tratar, não é comigo. Você pode me enrolar, você pode me gabelar, você pode fazer o que você quiser, mas saiba de uma coisa: não é comigo que você vai tratar. Você vai tratar com esse Deus aqui, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Amém, meus irmãos? Amém. Então não se esconda, não. Abra Isaías 5, Isaías capítulo 45, versículo 9 e 10. Não estou acabando. Isaías 45. Então o que é a onisciência? É um conhecimento completo, exaustivo. Deus não conhece em partes, Ele conhece no seu todo, passado, presente e futuro. E são patentes diante de Deus. Irmão, Deus é o único ser que consegue olhar para passado, presente e futuro e saber todas as coisas. Nós não conseguimos olhar nem para passado, nem para presente, nem para futuro. Qual é o conceito da Bíblia para nós vivermos a vida boa? Quem pode me ajudar? Qual é o conceito da Bíblia para a gente viver uma vida boa nessa terra? Orar por todos. Também. Também. Mas viva cada dia o seu mal, porque o dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se eu chego. Então eu tenho que viver o dia de hoje, deixar o amanhã, para ver se eu chegar amanhã, eu vivo no amanhã. Olha o que diz Isaías, capítulo de número 45, verso 9 e 10. Ai daquele que contende com o seu Criador. Mas tem gente que gosta de contender com Deus. Olha o que ele diz: o carro entre os outros carros de barro, porventura dirá ao barro, ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Verso 10. Ai daquele que diz ao pai: que é este que gera? E a mulher: que dá tu a luz. Irmãos, como é que você vai contender com aquele que te formou? Como é que você vai indagar? Como é que você vai questionar aquele que te formou, aquele que te criou? É bem verdade que tem coisas que Deus faz que para nossa mente é incompreensível. É difícil de compreendermos, é difícil de entendermos, é difícil até de engolir. Mas sabe o que nós fazemos nessas horas? Nos recolhemos em nós mesmos, fechemos a nossa boca e somente agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele faz, porque Ele conhece todas as coisas. Louvado seja Deus. Querido, deixa eu contar um testemunho meu, porque o meu é melhor do que o seu. O seu pode fortalecer minha vida? Pode, mas o meu é melhor do que eu vi ele na carne. Quando o meu primeiro filho faleceu, e quando nós batemos para conversar com o médico disse: se esse menino tivesse vingado, vocês teriam muita dificuldade com essa criança, porque ele viria com muita doença. Deus não sabe o que faz? Deus sabe o que faz. Hoje meu pequeno está lá, junto do Pai. E quando ele levou minha segunda bênção, é porque eu tenho olho de galinha. Nós temos olho de galinha, nós temos visão curta. Eu disse a vocês que eu me ciente que Ele conhece passado, presente e futuro. Eu não conheço o futuro, mas Deus
conhece o futuro e para preservar a minha vida, a sua vida, Ele faz coisas até doloridas para preservar a nossa alma de uma tristeza, um desgosto maior lá na frente, porque todas as coisas estão patentes diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Por isso eu posso glorificar o Senhor. O conhecimento de Deus, ele é antecipatório. Eu quero saber se alguém aqui dentro dessa igreja consegue antecipar 1 milímetro. Coloca Tiago capítulo 4, versículo 14, me diz. Tiago 4, 14. Você consegue antecipar algum pensamento seu? Você consegue antecipar o dia de amanhã? Você consegue antecipar o futuro? Você percebe que o futuro é uma coisa ilusória? Se você for parar para pensar, o futuro é uma coisa ilusória. Porque você pode bater 80 anos, você está falando do futuro. Você pode bater 100 anos, você está falando do futuro. Mas cadê o futuro? É uma coisa ilusória. Mas Deus é aquele que conhece tudo, passado, presente e futuro. E se nós lá chegarmos, vamos chegar da melhor maneira possível. Amém, meus irmãos? Porque diz a Bíblia, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, os planos que Deus tem para nós são planos de paz. Não é de aflição, não é de angústia, não é de tristeza, mas são planos de paz. Romanos capítulo 8, diz o texto, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao... Uma tradução melhor. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Então, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, é Deus trabalhando, é Deus fazendo para contribuir para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus. Olha o que diz Tiago 4,14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O conhecimento de Deus é diferente do nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento é limitado. O nosso conhecimento não consegue antecipar nem o dia de amanhã, quem dirá o futuro. Mas o conhecimento de Deus, esse é perfeito e sublime, porque Ele tem conhecimento de todas as coisas em nome de Jesus. É a esse Deus que você serve. Um Deus que se deixou revelar, um Deus que se revelou para você, um Deus que se revelou para mim, um Deus que um dos seus atributos, que nós vamos ver com mais profundidade domingo que vem, diz que Ele é onisciente, que Ele conhece todas as coisas, e só Ele sabe como nos conduzir em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Glorifique ao Senhor, porque Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe como trabalhar na minha vida e na sua vida. É difícil